Queridos, muito boa noite. Como é que você está? Tudo em paz? Tudo bem? Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre o líder em tempos desafiadores. A você que tem sob a sua responsabilidade conduzir um negócio, conduzir uma empresa, a você que é um empreendedor, um empresário, um líder que tem que dar resultados. Este texto é uma adaptação de um artigo do Tiago Henrique Bona. A maior parte dos livros de gestão foi escrita por CEOs de tempos de bonança e também de serenidade. Nesse cenário, a empresa tem uma vantagem muito clara no meio onde ela está inserida. O mercado cresce, o caixa sobra, há investimentos. O líder pode ouvir a todos, buscar um consenso mútuo e até pensar a longo prazo. Às vezes, a bastante prazo. Inclusive, criar novas filiais, criar novos produtos, se arriscar muito mais no mercado. Mas, se fosse tudo dessa forma, seria maravilhoso. Mas e quando tudo desmorona? Quando o mercado seca? Quando o cliente não vem? Quando aquele seu orçamento, aquela sua proposta não é aceita? Quando um gigante concorrente entra no seu quintal para estar fortemente competindo pelo mesmo espaço? Quando o caixa só aguenta, por exemplo, por mais 30, 60 ou 90 dias, até sendo otimista? São momentos em que é necessário redução de custos, otimização de processos, aumentar a produtividade, renegociar contratos com fornecedores, sim, e principalmente vender e equilibrar o fluxo de caixa. Lembrando que esse ano 2026 é um ano desafiador para todo empreendedor, para todo empresário. Temos muitos feriados. Temos a Copa do Mundo. Então, se você tem que produzir, se você tem que gerar caixa, se você tem que vender, é agora, nesse primeiro semestre, porque a partir do segundo semestre pode se tornar muito mais difícil fechar novos negócios. Então é aí que surge o CEO de tempos desafiadores. Ben Horowitz explica que, nesses momentos, as regras mudam completamente. Em tempos de serenidade, a calmaria, foco no quadro geral, harmonia, cultura, decisões participativas. Entretanto, em tempos desafiadores, tudo muda. O foco passa a ser no detalhe que salva o dia, que salva aquele mês, que salva aquela semana. Conflitos expostos que devem ser resolvidos no hoje. A sobrevivência, acima de tudo, imprescindível. A grande tragédia de muitas empresas, então, é essa. Um líder de tempos de serenidade, buscando e tentando comandar uma empresa, uma organização em tempos de turbulência. Ele busca ser democrático, enquanto o barco afunda. Tenta agradar, enquanto deveria decidir, agir. E isso faz com que o naufrágio seja acelerado.
O exemplo clássico de liderança em período de turbulência e crise é o de Andy Grove, da Intel. Quando a Intel foi esmagada pelas memórias japonesas, Grove não permitiu sugestões delicadas. Ele fez uma pergunta exata e brutal. Se fôssemos demitidos e um novo CEO assumisse, o que ele faria? A resposta era óbvia. Então ele mesmo o fez. Ele entrou em ação. Matou o principal produto da empresa, que já não mais estava sendo interessante, e mudou o foco para processadores. Doía muito, mas salvou a Intel. Então a lição para nós, a lição para você, é simples. Identifique o momento, identifique a fragilidade, haja rápido, faça o que tem que ser feito. Você está em tempos de serenidade ou em turbulências desafiadoras? Ferramentas erradas no momento errado são fatais, principalmente para o fracasso. Então seja brutalmente honesto com a sua equipe. Chame-os, converse com todos eles como um líder que precisa falar o que tem que ser dito, que precisa fazer o que tem que ser feito, de forma simples, com objetividade, com racionalidade, planejamento e, principalmente, ação. Trace um plano e o execute. Então, em turbulências, em tempos revoltos, ninguém precisa de frases motivacionais. Precisa de um verdadeiro plano claro de ação. Entenda o seu cargo, entenda a sua responsabilidade, assuma o seu posto, assuma o seu lugar de líder e o seu compromisso com uma organização, com a empresa e com as pessoas, como também com os acionistas e os seus clientes. É em mar bravo e revolto que se conhece o verdadeiro capitão. Liderar, então, é tomar as decisões que ninguém quer tomar. O lado difícil das coisas difíceis é que não existe um mapa. Muitas vezes você tem que agir com tempestividade e muito rapidamente. Existe apenas coragem para encarar a realidade como ela é, nua e crua, não como você gostaria que fosse. Esta é a vida do CEO em tempos de mudanças, em tempos difíceis, em tempos que exige ação e principalmente planejamento. Em tempos de serenidade, você foca na cultura e nos mimos do escritório. Em tempos desafiadores, você foca em sobreviver junto com a sua empresa. Pois não importa de onde você vem, não importa onde você está, o que importa é onde você quer chegar. Sonhe grandes sonhos, pois imensas serão as suas realizações. Pense nisso, fique comigo. Muito obrigado, gratidão imensa. E caso você precise de um acompanhamento muito mais próximo, caso você precise que seja pego na tua mão para te auxiliar, fale comigo, chame inbox, vamos conversar a respeito. Vamos traçar um plano de ação para 2026, 2027, para que você possa superar esses desafios que estão, talvez, assolando a sua empresa, a sua organização. Um abraço, você é muito amado e fique bem e até mais, até breve. Tchau, tchau. Vou deixar gravado, compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.